Olá, tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e às notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje, falaremos sobre INSS vai reabrir agências em 1º de julho. Confira novas regras. E falaremos também sobre Justiça libera 32 bilhões de reais para quem venceu o processo contra a INSS. E nosso terceiro assunto será Bolsonaro veta PL que dispensa a carência do INSS para novas doenças. E também falaremos sobre reviravolta daria mais de 3 mil reais de auxílio emergencial a pais solteiros? Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? INSS vai reabrir agências em 1º de julho. Confira novas regras. As agências da Previdência Social vão reabrir no dia 1º de julho, mas será em uma experiência piloto, com duração de 60 dias. O PGAP, Programa de Gestão do Atendimento Presencial. Assim, o INSS divulgou nesta segunda-feira, dia 21, no DOU, Diário Oficial da União, quais serão as regras no período. As informações são do Brasil Econômico. Regras, metas e horários. Para voltar ao trabalho, os servidores selecionados precisarão assinar um termo de ciência e responsabilidade, além de cumprir metas de atendimentos e ficar nas agências durante todo o expediente. Além disso, problemas de saúde deverão ser informados imediatamente. Passados os 60 dias do PGAP, o comitê gestor vai avaliar se ainda vale a pena continuar com os serviços, levando em conta os resultados, comprometimento dos servidores, além de prejuízos e benefícios para o INSS. As agências vão funcionar no mesmo horário de atendimento de antes. A diferença é que os servidores serão divididos em turnos. Fonte Yahoo Notícias. E agora vamos para o nosso segundo assunto do dia. Justiça libera 32 bilhões de reais para quem venceu o processo contra a INSS. Veja quem recebe. Verba será destinada aos tribunais regionais federais. O SJF, Conselho da Justiça Federal, liberou mais de 32 bilhões para o pagamento de precatórios alimentícios e comuns aos tribunais regionais federais. O envio desta terça-feira, dia 22, deverá ser depositado pelos tribunais até o último dia útil do mês de junho. 9,6 bilhões de reais deste dinheiro é referente aos atrasos de revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. A verba será destinada a 94.955 beneficiários. Quem venceu ação de revisão ou concessão contra o INSS e este valor corresponda a 60 salários mínimos, pode consultar o recebimento do precatório no site da CMO, Comissão Mista de Orçamento. Os credores de cada estado podem retirar o pagamento no TRF da sua região, cuja consulta é feita no site da própria Corte. Fonte IG Economia. Vamos para o nosso terceiro assunto do dia. Bolsonaro veta PL que dispensa a carência do INSS para novas doenças. O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar integralmente o projeto de lei PL 7.797/2010, que prevê a inclusão do lúpus e da epilepsia na lista de doenças que acarretam dispensa do prazo de carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, concedidos pelo INSS. Segundo a Secretaria-Geral da Previdência, o veto ocorreu por orientação técnica do Ministério da Economia, porque a medida criaria despesa obrigatória sem apresentar estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O projeto também contrariava o interesse público, pois resta bastante evidência que o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, já carece de receita adequada para o financiamento de suas próprias políticas, razão pela qual não há espaço fiscal para se cogitar a ampliação da despesa promovida pelo PL, sem que se agrave ainda mais o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, diz a pasta em nota. O lúpus é uma doença rara, provocada por um desequilíbrio do sistema imunológico. As células atacam os tecidos do próprio organismo, como pele, articulações, fígado, coração, pulmão, rins e cérebro. Entre os sintomas estão fadiga, erupções,
sensibilidade aos raios solares e alterações no sistema nervoso. A epilepsia é uma doença neurológica que pode causar convulsões, espasmos musculares e perda de consciência. O PL vetado fazia uma alteração na Lei nº 8.213/1991, dispositivo que dispensa portadores de determinadas enfermidades, como tuberculose ativa, hanseníase e câncer, de contribuir por 12 meses antes de ter acesso ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez, desde que já sejam segurados do INSS. Dessa forma, a lista de doenças dispensadas da carência seria ampliada para incluir também a lúpus e a epilepsia. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional em caráter conclusivo ainda em 2018, mas a tramitação ficou paralisada até maio deste ano, quando a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, deliberou sobre a redação final do texto, que foi então enviado para a sanção presidencial. O parlamento poderá derrubar o veto presidencial. Neste caso, é necessária a rejeição pela maioria absoluta dos votos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente. Se este placar não for alcançado em plenário, o veto é mantido. Fonte: Agência Brasil. E vamos para o nosso último assunto do dia. Reviravolta daria mais de R$3.000 de auxílio emergencial a pais solteiros? Uma reviravolta na lei que criou o auxílio emergencial em 2020 poderia beneficiar pais solteiros ou homens que sustentavam sozinhos suas famílias com pelo menos um filho menor de idade. A novidade liberaria mais R$3.000 para todos que estavam nessa situação à época das 5 primeiras parcelas, quando o auxílio era de R$600. Mas juristas discordam da aplicação da lei para garantir pagamentos retroativos, considerando que as 5 parcelas de R$600 já terminaram. Em junho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro vetou uma lei que garantia o auxílio em dobro, 5 parcelas de R$1.200 para homens e mulheres chefes de famílias monoparentais, que só têm a mãe ou o pai. Ficou valendo a regra que beneficiava apenas mulheres. Mas no dia 1º de junho, agora, o Congresso derrubou esse veto, uma decisão muito atrasada que causa confusão. Assim, segundo a lei atualizada, o homem solteiro e chefe de família que recebeu 5 parcelas de R$600 em 2020 deveria ter recebido 5 parcelas de R$1.200. Somando a diferença nas parcelas, o valor total fica em R$3.000. O veto derrubado no Congresso altera somente a regra das 5 primeiras parcelas do auxílio emergencial. Não foram modificadas a lei do auxílio extensão, que deu até 4 parcelas de R$300 ainda em 2020, nem a lei que recriou o auxílio emergencial em 2021. Portanto, as parcelas para famílias monoparentais ficaram da seguinte forma: Auxílio Emergencial 2020, 5 parcelas de R$1.200 para homem ou mulher. Auxílio Extensão 2020, até 4 parcelas de R$600 apenas para mulher. Auxílio Emergencial 2021, 4 parcelas de R$375 apenas para mulher. O Auxílio Emergencial de 2021 foi criado por uma medida provisória MP que ainda aguarda a votação na Câmara e depois no Senado. Portanto, as regras podem mudar. Governo não confirma se vai pagar. Ainda não há confirmação oficial se haveria pagamento retroativo desses R$3.000 para homens chefes de família monoparental. Também não há informações de como ou quando essa diferença seria paga. O Ministério da Cidadania, que comanda o auxílio, não se manifestou. A Caixa, banco responsável pelo aplicativo de cadastro e pelos pagamentos, também não respondeu aos questionamentos do UOL até a publicação desta reportagem. Defensoria defende mudança também em 2021. A Defensoria Pública da União, DPU, afirmou que já encaminhou ofício ao Ministério da Cidadania com solicitação de esclarecimentos e defende que a mudança na lei garanta não apenas o pagamento retroativo das 5 primeiras parcelas de 2020, mas também do auxílio extensão e do auxílio emergencial de 2021. A DPU disse ainda que o governo tem o dever de facilitar o acesso dos chefes de família ao auxílio complementar, sem que seja necessário entrar na justiça. Mudança tem efeito apenas político, diz especialista. Para a advogada Marilene Matos, professora de Direito Constitucional e Administrativo, a alteração feita pelo Congresso não garante o auxílio em dobro retroativo aos homens, a não ser que o governo escolha fazer esse pagamento. Ficou uma situação totalmente atípica. A derrubada do veto não retroage. A parte vetada não chegou a integrar o mundo jurídico, diz a advogada.
Na opinião de Matos, a decisão do Congresso tem apenas o efeito político de pressionar o presidente a pagar o auxílio complementar num período pré-eleitoral. A advogada também defende que a distinção entre homens e mulheres no critério do auxílio é inconstitucional e poderia ser derrubada pelo STF. Fere a isonomia. Por que um pai solteiro com 3 filhos é diferente de uma mãe solteira na mesma situação? Questiona. Entenda as mudanças na lei. A lei que criou o auxílio emergencial foi publicada em abril de 2020. Ela previa inicialmente 3 parcelas de R$ 600, que foram ampliadas para 5 parcelas. Desde o princípio, a cota em dobro, R$ 1.200, era prevista apenas para mulheres chefes de família. Em maio do ano passado, a deputada federal Fernanda Melchiona, PSOL, Rio Grande do Sul, propôs alterações na lei. Após receber contribuições de parlamentares do PSOL, PSB, PDT, PT e PCdoB, a versão final aprovada pelo Congresso determinou o pagamento da cota em dobro para todos os chefes de famílias monoparentais, fossem homens ou mulheres. Essa nova lei foi vetada integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro em julho de 2020. Na mensagem de veto, Bolsonaro alegou que a proposta não trazia estimativa do impacto no orçamento e que não havia dados suficientes para checar a situação familiar dos homens que se declarassem elegíveis à cota em dobro. Em 1º de junho, o veto de Bolsonaro foi derrubado pelo Congresso e a lei foi modificada para garantir o pagamento em dobro aos homens também. Ainda não existe um decreto que detalhe como ficaria a situação. Fonte UOL. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!